Salve, salve rapaziada! No vídeo de hoje vou estar atualizando vocês de como está meu setup após alguns meses sem fazer vídeo. Bom, bastante coisa aqui mudou, como vocês podem ver, e são tantas mudanças que eu nem sei por onde começar, mas vamos começar pelas mais visuais, digamos assim, né? Os monitores. Eu sei que esse monitor aqui eu já tinha na época que eu fiz o primeiro vídeo da montagem do gabinete. Esse monitor, pessoal, é um AOC Gaming, acho que é Gaming a linha dele, 27 polegadas, 155 Hz, Quad HD, mas ele é um painel VA. Inclusive vocês podem ver a diferença aqui. Esse é VA e esse é IPS. Como o IPS em tons pretos, ele tem um aspecto mais acinzentado. Apesar de todo mundo falar sempre tão bem do IPS, por incrível que pareça, nesses monitores especificamente, esse aqui também é AOC, pessoal. Esse aqui é um monitor AOC Hero de 24 polegadas, 144 Hz, IPS, mas é Full HD. E esse aqui é Quad HD. Tudo bem que a resolução pode influenciar um pouco, mas olha a profundidade do preto nesse e nesse. Assim, particularmente, eu acho melhor nesse. Apesar de alguns coloridos, eu achava bem mais agradável nesse aqui. Vocês podem ver pela barrinha de ícones do Windows. Percebe como nesse aqui, eu acho que na câmera talvez não pegue, mas a cor fica mais saturada, um contraste mais bonito, mais agradável. E bom, acho que a principal mudança visual foi essa, né? A aquisição de um segundo monitor. E, na verdade, eu tive outro monitor, mas era um LG bem básico, que eu já havia usado anos atrás, e coloquei ele como segundo monitor para testar inicialmente, e acabou ficando no setup por um tempo, mas ele tinha uns probleminhas, ele começou a dar aparecer umas listrinhas na tela e tal, aí eu acabei por optando trocar ele nesse outro aqui. Foi até um exagero da minha parte, mas foi uma oportunidade. Um amigo queria se desfazer dele e eu acabei adquirindo. E ficou o conjunto, né? Os dois AOC, ficou bem bacana. No mais, pessoal, tirando o gabinete que vocês viram da última vez e este monitor, basicamente tudo mudou. O mouse não é mais o Ajax AJ139 Pro. Esse aqui, pessoal, é um Deluxe M800 Ultra. E apesar de ser novidade aqui no canal, pelo menos eu apresentando para vocês, já tem uns bons meses que eu uso ele. Tanto é que até o símbolozinho da Deluxe já saiu a tinta. É um mouse fantástico, pessoal. Pelo menos era, né? Hoje em dia encontra pouquíssimo dele, e quando encontra é muito caro, então não acho que valha mais tanto a pena, nem que compense. Existem opções melhores por um valor mais acessível. Apesar de que, mesmo para os dias de hoje, ele é bem completo. Ele usa os switches no clique, os Huano Blue Shell Pink Dots, e o sensor é um PAW3395, que já foi o melhor switch do mercado. Hoje em dia não é. Tem o PAW3950, que até uns anos atrás ele era exclusivo da Razer, só a Razer podia utilizá-lo, mas quando chega um determinado tempo, a Razer perde a patente, e a empresa, a PixArt, que faz esses sensores de mouse, esses sensores ópticos, ela acaba podendo abrir para o mercado, né? Que aí, assim, a concorrência, principalmente chinesa, né, acaba podendo adquirir e fazendo infinidade de modelos de mouse. Mas, pessoal, esse mouse aqui especificamente, já falando da Razer, ele é uma cópia descarada do Viper 2, do Viper Mini, né? Como assim, como também a minha namorada possui, que eu também já tive um, que é o Deluxe M800 Pro, também é uma cópia descarada, só que do Viper de primeira versão, do Viper Mini original. E esse aqui é do Viper Mini 2. Mas assim, é um mouse muito bom, apesar de, para os dias atuais, ele já não ser o melhor, mas ainda assim tem uma configuração bem parruda e me atende muito bem. Na parte aqui de teclado, pessoal, eu substituí o Mackenzie K500, como todo setup agora ele tem tons preto e cinza. Essas teclinhas amarelas estão me incomodando bastante.
mas eu substituí o Mechanic por um Aula F75. E esse teclado aqui, pessoal, esse teclado ele é fantástico, ele é surrealmente bom. Esse switch dele é o Leobog Grey. A digitação desse teclado é fantástica. Eu vou gravar um take para vocês verem mais de perto com a captação do microfone. Eu já cheguei no microfone também. Mas esse teclado ele é sensacional. Apesar de não ser magnético, ele nunca me decepcionou em nada, pessoal. Ele é trimode, tá? Pode muito bem usar ele sem fio. Eu que gosto de usar ele com fio, mas sensacional, bem pesado. Eu não entendo muito bem porque em bastantes reviews o pessoal insiste em dizer não, esse teclado é super leve. Eu não vejo muita necessidade de um teclado ser leve, afinal de contas ele só fica parado na mesa, não é como o mouse que você tem que estar o tempo todo movimentando. Então assim, pra mim não faz tanta diferença. E apesar de ser pesado, ele é extremamente confortável. Eu não tenho as ferramentas para abrir ele, infelizmente, mas ele é um teclado gasket mount. Ele tem várias camadas de material para que o digitar seja o mais suave possível. Por aqui acho que vocês já conseguem até ter noção disso. E a digitação desse teclado, pessoal, é muito prazerosa. Ele não tem mais tantos modelos como antigamente, eu acho, porque deu vez a muitos teclados magnéticos, que são a moda, né, digamos assim, no momento. Mas eu ainda me sinto muito confortável em utilizar esse teclado. Não me arrependo nem um pouco da aquisição. Não lembro exatamente por volta de quanto eu paguei, mas assim, só elogios a tecer sobre esse teclado. Fantástico, nunca me deixou na mão, nunca sequer descarregou esse teclado. E alia-se isso ao fato de que eu não quero que ele descarregue e acabo usando ele com fio, né? Mas sensacional, a digitação dele é fantástica. Vou fazer um takezinho agora para vocês ouvirem a digitação com ele. Bom, agora pessoal, a gente vai fazer o teste aqui de digitação para vocês verem mais ou menos como se comporta o teclado. Na parte de digitação é isso, pessoal. Teclado sensacional, não canso de tecer elogios para ele. Enfim, acho que se eu conseguir captar direitinho, vocês vão conseguir perceber que a digitação dele é extremamente prazerosa. Então assim, me sinto até culpado de pensar em trocá-la num teclado magnético. Então assim, pretendo perdurar com ele mais um tempo. Talvez só trocar essas keycaps, que realmente esse amarelo me incomoda bastante. Pelo menos pra mim, aqui no meu setup ficou bem feio, destoa bastante do restante. Então, é uma das coisas que eu trocaria nele. De resto, fantástico. Agora aqui na parte de áudio, pessoal. Vocês, nesse último take, provavelmente puderam ouvir parte do áudio da digitação gravado por esse carinha aqui. Esse aqui, pessoal, é um Fifine AM8 na sua versão T. T só por ter o braço. Não sei o que o T tem a ver com o braço, mas enfim. Esse modelo que vem com o braço articulado, ele chama AM8T. E esse microfone foi sonho de consumo, digamos assim, por bastante tempo. Eu já tive outros microfones Fifine, inclusive o outro que eu tinha, que ficava mais ou menos nessa região da mesa, era um Fifine Ampligame A8, branco. E como eu fiz a troca do setup todo para preto, eu achei por bem adquirir um microfone também preto. Por que não um que eu já namorava, digamos assim, há um certo tempo.
Esse microfone, pessoal, ele é sensacional, principalmente pelo que ele custa, que é por volta dos R$200, pelo menos importado, e R$300 fora de promoção, apesar dessa versão com braço ser um pouquinho mais cara, mas nada inacessível como um HyperX ou algo assim. Não dizendo que o HyperX é ruim, longe disso, ele deve ser fantástico. E bem, pessoal, esse microfone ele funciona por USB, aqui é um cabinho USB-C conectado atrás dele, e também funciona XLR. A entrada em XLR e aqui uma entrada para fone de ouvido. Aos mais atentos que possam estar se perguntando por que você não usa seu fone no microfone, porque eu não gosto do cabo do fone passando em cima do mousepad e do mouse. A propósito, não falei do mousepad antes, é um PK Control 1, com essa estampinha bem bacana. Mas eu não gosto do fio do fone jogado em cima do mousepad e principalmente incomoda no mouse. Então assim, eu pretendo posteriormente colocar um extensor aqui, que passe por trás da mesa e que eu consiga usar o fone por aqui. Momentaneamente eu tenho usado ele aqui, conectado no painel frontal do gabinete mesmo. E esse fone... Opa, aqui o foco. Esse fone, ele é um fone de retorno de áudio. Fone... não posso dizer de audiófilo porque ele é bem de entrada, né? Mas é um KZ EDX Pro. A qualidade de áudio dele é sensacional, principalmente pelo que ele custa. Um fone de menos de R$50, fone de 25, de 30, 40, ele fica sempre nessa faixa. E é fantástico. Essas borrachinhas não são dele. Essas borrachinhas aqui, elas são do fone que vocês viram no PC da minha namorada, que é o KZ EDC Pro, que era o meu fone, mas por ser branquinho e por ter microfone, ela pediu para ficar, então assim, não fiz questão, fiquei com isso aqui mesmo, que também é muito bom, não deixe nada a desejar. E aqui uma vantagem gigantesca desse gabinete é poder conectar as coisas aqui e o painel frontal ser tão próximo de mim, né? Apesar do áudio no painel frontal não ficar tão bom quanto conectado diretamente no microfone, dá para usar tranquilamente. Não é nada, oh meu Deus, vai ficar horrível. Não, dá para usar. Não é o ideal, mas dá para usar. O ideal, na verdade, não seria nem usar no microfone, seria uma interface de áudio. Mas, infelizmente, ainda não possuo uma. Um ponto bastante importante que eu deixei de comentar na parte dos monitores é a Lightbar. Essa aqui é uma Lightbar da Blitzwolf, que eu acredito que esse modelo nem tenha mais à venda. Eu ganhei de presente de um amigo, mas sensacional. Eu uso mais como enfeite e decoração, né, do setup, e para iluminar um pouco o teclado à noite é bastante agradável, eu uso. Tem várias tonalidades, tanto da lâmpada da frente quanto de trás, e várias regulagens de intensidade. E eu acho bem agradável, pessoal. Eu acho que dá uma estética bonita no setup. E quanto aos monitores, vocês vão me perdoar a bagunça agora, mas eu uso ambos em braços articulados. Sim, eu preciso organizar esses fios urgentemente. Já comprei até as fitas Hellerman, mas ainda não tive coragem disso. E vamos finalmente chegar na cereja do bolo, na parte que acredito eu seja a parte que a maioria de vocês esperou para ver. Esse aqui, pessoal, é como tá meu PC atualmente. Eu troquei bastante coisa aqui desde a última vez que eu fiz vídeo. E bom, daquele dia pra cá, acho que perdurou apenas o gabinete e as fãs. Eu troquei basicamente tudo. Essa placa-mãe, ela é uma B760M Asus TUF. Acho que vocês conseguem ver ali um escrito TUF. Esse water cooler é um Gandias Chione E4, Chione, escreve Chione, mas acredito que se lê Chione, enfim, E4. Ele é 240mm, mas eu me arrependi de ter comprado ele só de 240, deveria ter comprado já de 360, principalmente porque este carinha aqui, que está embaixo dele, é bem esquentadinho, como vocês
Os mais atentos talvez puderam perceber, é uma placa-mãe Intel. E esse processador que está aí embaixo é um i5 14600KF. Ele é um monstro, pessoal. Esse processador é muito forte. Não deixa a desejar em nada para usar M5, nem para usar M5 muito fortes, como o Ryzen 7 7700X, ou até mesmo o príncipe, digamos assim, hoje em dia, né? Porque o rei é o 9800X 3G, mas o 7800X 3G também, ele não faz vergonha, próximo do 7800X 3G, principalmente pelo valor agregado, que ele é um processador que hoje custa na casa dos 1.300, menos de R$1.500, ou seja, um processador que custa quase a metade do que custa um 7800X 3G, ter desempenho próximo dele, mesmo que não igual, mas uma diferença percentual de uns 20%, 10, 15%, depende muito do jogo, depende do uso também de múltiplos threads e cores, que esse processador aqui tem 14 núcleos, então assim, são muitos núcleos. E já o 7800 3G possui o empilhamento de cache nível 3, né? Então assim, a depender do jogo, um ou outro pode levar mais vantagem. E a cereja do bolo, acredito que seja essa daqui, RTX 5070. Pessoal, eu gastei bastante dinheiro nesse computador. As memórias RAM perduram as mesmas, as Asgard Valkyrie, se não me falha a memória. 2 pentes de 16 GB, totalizando 32, e a 3600 MHz, e as duas são chip Hynix, ou seja, dá para fazer overclock e tal, mas eu não sou tão aficionado assim nessas coisas. E assim ficou a build, pessoal. 5070, 14600KF. Essa placa ela é extremamente gelada para ser uma placa tão forte. Ela é um modelo Triple Fan, porque talvez aqui na câmera não consiga pegar, mas ela é Triple Fan, modelo WindForce, não é nada demais, não tem luzinha nem nada, mas é uma 5070 que cumpre muito bem o que se propõe. Infelizmente, eu acredito ser uma falha da Nvidia, ela só ter 12 GB de VRAM, acredito que poderia e deveria, na verdade, ter mais, poderia muito bem ter 16, mas com 12 ela já roda todos os jogos em Quad HD, que é a resolução do meu monitor principal, no Ultra, ou a grande maioria dos jogos em Quad HD no Ultra, com talvez a exceção de um ou outro lançamento mais recente que seja extremamente pesado, mas aí temos sempre o subterfúgio dos recursos de IA, FrameGen, DLSS 4, que essa fantástica placa e a Nvidia nos proporcionaram, né? Não sou muito fã desses recursos, não vou mentir. Acredito que eles sejam mais uma muleta, digamos assim, um apoio do que performance em si, que não é performance, né? Mas é bom ter. Então é isso, pessoal. Aqui um DualSense que vocês podem ver o 8-bit Duo, ficou com a minha namorada, né? Acho que é tudo isso. Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários, contas de fãs, quanto eu paguei em cada peça, performance do PC, se o processador esquenta, a placa de vídeo, a relação dos dois. Se quiserem, pessoal, pode colocar nos comentários, eu vou estar respondendo todos. E é isso. Valeu e até o próximo vídeo.